Olha, minha gente, a cidade de Limoeiro. Eu quero chamar a atenção de você que tem um sonho de comprar sua moto, seu carro, né? Olha aí, tá vendo? Que tem um sonho de rodar mototáxi. Eu tenho um grupo de pessoas que pode ajudar você a realizar o sonho. A EPN é um grupo de gente que ajuda você a realizar o seu sonho de comprar sua moto, seu carro, sua casa, seu caminhão. Você entra em contato com ele e faz um consórcio. Em pouco tempo você é contemplado. Então procure o pessoal logo e realize o seu sonho.